Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora o nosso curso de Matemática Básica. E não esqueça, o canal é E ao quadrado Plus, o canal da matemática. É este canal que vai te preparar tanto para o PSC da UFAM quanto para o CIR da UEA. Eu sou o professor Edson Soares e vamos à aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser a respeito dos conjuntos numéricos e a reta real. E eu gostaria de começar já discutindo com vocês os 4 conjuntos principais que nós estudamos no ensino fundamental. Quais são eles? Os naturais, representado pela letra N, os inteiros, representado pela letra Z, os racionais, representado pela letra Q, e os reais, representado pela letra R. E observe aqui nesse diagrama que N está contido em Z, que está contido em Q, que está contido em R. Vamos estudar o primeiro conjunto. O primeiro conjunto que nós vamos abordar é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos naturais ele é representado pela letra N. E quem são eles? 0, 1, 2, 3 reticências. O que significa reticência? Significa que esse conjunto é um conjunto infinito. Outra coisa importante é que nós podemos associar os números naturais aos pontos de uma semirreta. A gente sabe lá da geometria que uma semirreta ela é formada por infinitos pontos. Então, se o conjunto dos naturais também é um conjunto infinito, então nada mais conveniente do que nós fazermos essa associação. Então, nós associamos cada número natural aos pontos de uma semirreta. Então, observe aqui na semirreta que nós temos, olha, o ponto aqui que representa o 0, o ponto que representa o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. Próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Os inteiros é um conjunto mais amplo. É muito importante você observar que ele é representado pela letra Z. Além disso, ele é infinito para os dois lados aqui, ó, tanto para o lado dos números negativos quanto para o lado dos números positivos. Quem são esses números? Quem são números inteiros? Aqui nós temos reticências, aí vem menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e reticências. Outro fato importante é que a partir do zero aqui para a direita, né, nós temos 0, 1, 2, 3, reticências. Quem são esses números? Nós acabamos de ver, são os números naturais. Muito bem. Então, observe que todos os naturais pertencem a quem? Ao conjunto dos inteiros. Ou seja, qualquer número natural também é um número inteiro. Agora, outro fato importante é que cada número natural, com exceção do zero, possui o seu simétrico. Por exemplo, aqui, ó, o 1. Qual é o simétrico do 1? Menos 1. Qual é o simétrico do 2? Menos 2. Qual é o simétrico do 3? Menos 3. E assim sucessivamente. Como ele é um conjunto infinito, tá? Então, nada mais conveniente também de representarmos o conjunto Z dos inteiros através de quê? Através de uma reta, onde cada ponto da reta está associado a um número inteiro. Próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Mas quem são os racionais? Primeiramente, note que o conjunto dos racionais é representado pela letra Q, maiúscula, aqui, ó. E outra coisa importante é que nós não conseguimos enumerar os racionais dentro das chaves. Então, o que nós fazemos usualmente? A gente escreve uma propriedade que caracteriza os números racionais. Os números racionais, todos eles podem ser escritos em forma de fração, na forma P sobre Q, onde o numerador P é um número inteiro e o denominador Q também é um número inteiro, com uma restrição. O Q tem que ser diferente de zero. Ou seja, o denominador de uma fração tem que ser diferente de zero.
Esse fato ele é muito importante, você tem que guardar isso, porque a gente vai precisar muito desse fato na continuação dos conteúdos que a gente vai estudar na preparação para o PSC e para o SIS da UEA, para o conteúdo do ensino médio. Né? Ou seja, o denominador de uma fração só pode ser o quê? Só pode ser número positivo ou número negativo. Zero, jamais. Né? Geralmente tem alunos que perguntam, professor, por que não pode ser zero? Um dos argumentos que nós temos é que não faz sentido você dividir um número por zero. Imaginem só se você tem quatro objetos, né, e vai dividir por zero. O que significaria isso? O que significa dividir quatro objetos por nada? Para ninguém. Não faz muito sentido. Então, por isso, nós eliminamos aqui o zero do denominador. Ou seja, o denominador só pode ser positivo ou negativo. Como ele é um conjunto infinito, ele também pode ser associado aos pontos de uma reta. E eu coloquei aqui na reta, né, alguns números inteiros, né, porque todos os inteiros são racionais. Professor, por que os inteiros são racionais? Porque todos eles podem ser escritos em forma de fração. Além dos inteiros, quem é que nós temos aqui que são racionais? Nós temos as dízimas periódicas. Professor, o que é uma dízima periódica? É um número decimal infinito que se repete, que tem um período que se repete. Por exemplo, aqui, 1,6 barra negativo. Essa barrinha em cima do 6 está indicando que esse 6 está se repetindo periodicamente. Ou seja, isso aqui é menos 1,66666 reticências. A mesma coisa acontece com 2,3 barra. E aqui nós temos também 2/3. Tá? Além desses que estão aparecendo aqui, existem também aqueles decimais exatos, que também são racionais. Nós vamos ver agora 3 exemplos onde nós vamos transformar um número decimal em uma fração. Com isso, a gente prova que o decimal ele é racional. O primeiro exemplo aqui é 25 centésimos. Olha só, como é que a gente lê isso aqui? 25 centésimos, ou seja, 25 sobre 100. Simplificando por 25, dá a fração 1/4. Então, 1/4 é uma fração que representa 25 centésimos. Ou seja, 25 centésimos é um número racional. Exemplo B, 0,23 barra. Observe que a barra aqui está em cima do 23. Então, é o 23 aqui que está se repetindo periodicamente. Como é que a gente transforma uma dízima periódica simples numa fração? Tá? A gente faz o seguinte, a gente escreve o período, que no caso aqui é 23 no numerador, e no denominador a gente escreve um número formado por algarismos 9, tá? Ou seja, só 9. Só que essa quantidade de 9 ela obedece à quantidade de algarismos do período. Como o 23 tem dois algarismos, então a gente vai colocar 2 9s. Então fica 23,99 avos. Muito bem. Vamos para o exemplo C. No exemplo C, nós temos 2,34 barra. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar a parte inteira da parte decimal, ou seja, vai ficar 2 inteiros mais o quê? 34,99 avos. Efetuando esta adição, nós encontramos 232,99 avos. Muito bem, todos eles são números racionais. E agora chegou a vez dos irracionais. Como o próprio nome diz, quem são os irracionais? Os irracionais são aqueles que não são racionais, ou seja, são aqueles que não podem ser escritos em forma de fração. Eu coloquei aqui o símbolo dos irracionais, que é R menos Q, né? Ou seja, são os reais que não são racionais. E aqui de vermelho, ó, abaixo dessa reta, eu destaquei aqui alguns números irracionais. É o caso da raiz quadrada de 2 negativa, da raiz quadrada de 2 positiva, o número de Neper, o E, o φ, que é o número de ouro, e o π, que é o famoso π que a gente conhece da geometria, né? 3,14, 15, 9 e reticências. Todos eles são um exemplo de números irracionais. Cuidado que aqui em cima eu coloquei alguns
inteiros, mas foi só para a gente ter assim uma reta numerada para nós localizarmos os irracionais. Bom, e agora eu vou rapidamente trazer para vocês uma curiosidade, né? Geralmente os alunos perguntam, professor, os irracionais, a gente encontra eles com muita facilidade no nosso dia a dia, em situações reais? Claro que sim. Vejamos aqui. Por exemplo, a raiz de 2, como é que você pode obter a raiz de 2? Olha só, considere aqui um triângulo retângulo isósceles de catetos iguais a uma unidade. E eu quero saber a diagonal. Então, o que eu vou fazer? Como o triângulo é retângulo, eu vou aplicar a relação de Pitágoras. Exatamente. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Substituindo os catetos aqui por 1, nós vamos encontrar diagonal igual a raiz quadrada de 2. Próximo exemplo. Como é que se acha o π? É simples. Basta dividir o comprimento da circunferência, que é o comprimento da borda aqui, ó, da circunferência, por quem? Dividindo pela medida do diâmetro, que é a corda que passa aqui pelo centro. Então, efetuando essa razão, você vai encontrar o valor de π. Né? Aquele velho π que a gente já conhece, né? 3,14159 reticências. Terceiro exemplo, número de ouro. Como é que a gente encontra o número de ouro? Você pode encontrar o número de ouro fazendo a proporção entre dois retângulos aqui, o retângulo rosa e o retângulo verde. Olha só, o rosa tem largura A e comprimento A mais B. O verde tem comprimento A e largura B. Fazendo a proporção, vai ficar assim, olha, A mais B está para A, assim como A está para B. Usando o princípio fundamental das proporções, nós vamos encontrar aqui uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação, nós vamos encontrar que A sobre B é igual a 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, que é o φ, o número de ouro, também conhecido como razão áurea. Próximo exemplo. Como é que se obtém o número de Neper? O Neper pode ser obtido por uma sequência aqui de potências do tipo 1 mais 1 sobre n elevado a n, fazendo n variar de 1 até o infinito. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Olha? Eu fiz a primeira potência aqui para n igual a 1. Olha quanto deu a potência, 2. A segunda potência eu fiz n igual a 2. Quanto deu a potência? 2,25. A terceira deu quanto? 2,37, 0,37 reticências. Aí eu peguei aqui uma de n igual a 1 milhão. Olha quanto deu a potência, 2,71828 reticências. Quer dizer, à medida que a gente vai aumentando o valor de n, essa potência vai se aproximando do número de Neper. E agora, nós vamos reunir os racionais com os irracionais. Quando a gente faz essa reunião, nós encontramos o conjunto dos números reais. Está aqui, ó. Por definição, são os racionais reunidos com os irracionais. E todos eles estão representados nessa reta. E quando esta reta representa os reais, ela é chamada de reta real. Então, fique atento. Nas próximas aulas eu vou falar muito sobre reta real. E nós temos aqui a relação de inclusão, né? Ou seja, que os naturais está contido em Z, que são os inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais. E até a próxima aula. E não esqueçam, E ao quadrado plus, o seu canal para aprender matemática. Estamos juntos, com foco onde? No PSC e no SIS. Então, você, estudante, assista todas as aulas, conte conosco que nós vamos estar do seu lado até o dia da prova. Tá? Até a próxima aula. Até mais.